O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, esse é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, esse é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, então nós, na sequência das celebrações que assim vamos cumprindo, né? Então terminou o tempo do Natal, teve lá Sagrada Família, tivemos Santa Mãe de Deus, a Epifania, né? Domingo, depois do presépio, que nós então encerramos o período onde os magos, direcionando o caminho de volta, voltaram seguindo outro caminho, não o caminho da prepotência de Herodes, né? Da politicagem, da escravidão, da exploração do povo. Voltou por outro caminho. E a Sagrada Família foi para o Egito, então, permanecer ali até que pudesse depois voltar para a sua terra natal. Nesse tempo aconteceu a circuncisão de Jesus, no 8º dia, apresentado ao templo, assim como nós apresentamos nossos filhos para serem batizados também. Difícil, né, enfiar na cabeça do povo o que é o sentido de ser batizado. O povo acha que é vir e jogar água na cabeça. Por que tanta dificuldade que a igreja coloca em levar a criança ali na pia e despejar água na cabeça? Isso você pode fazer em casa, com chuveiro à vontade. Né? A água é apenas o gesto que fundamenta todo o acontecimento. Né? O iceberg, né? O bloco de gelo flutuante. Você vê uma coisinha, mas embaixo é uma enorme de uma pedra de gelo. Então, o batismo, nós vemos o topo do batismo lá. Então, jogar água é mero finalização do gesto. Portanto, difícil de entender que batizar é inserir numa caminhada com Cristo, onde precisa que os pais estejam conscientes, onde precisa que os padrinhos estejam conscientes, que os pais sejam convictos disso também. Não adianta eu quero que batize, mas ele nem eu acho que foi batizado, não sei, fez a primeira comunhão. Ah não, quer dizer, não teve sequência nenhuma. Então, jogou água na cabeça, né? Bom, é bem diferente o que nós estamos refletindo, o batismo de João Batista. Não sei nem por que chama batismo, né? Convencionou-se chamar de batizar. Por quê? Batizar é sepultar. João fazia o sepultamento. Como assim? Não. Né? Ele lavava, sepultava nas águas o homem de barro, o Adão de barro, para ressurgir o novo homem, Cristo. Então, no sentido daquele gesto que João se fazia realizar ali, né? O João, o batizador. Portanto, quando Jesus se aproxima, né? Foi a festa que aconteceu na segunda-feira, né? No horário que não tem missa, que ninguém participa da missa, o batismo de Jesus. Na verdade, né? Deveria chamar a unção de Jesus, o marco inicial da pregação do Evangelho, né? Da pregação de Jesus anunciar o que ele veio fazer. Mas tá bom, convencionou-se chamar o batismo. Então lá, perante a multidão que também estava esperando João para, através desse gesto, fazer um propósito de penitência, né? João fazia uma exortação, né? Não é simplesmente vou mergulhar você na água, você tem que ter um propósito que você
deixar os pecados antigos. Tem até uma relação de pecados lá, né? Se você então se comporta assim, então deixa do lado, né? Comece a fazer assim. Então, disposto a isso, você vai passar pelo gesto de João Batista, depois ser batizado. Então era um gesto provisório que com a chegada de Jesus terminou. João Batista não continuou mais batizando, né? Foi preso, foi decapitado. Então, quando chega Jesus, né, João vai dizer, não, mas é um sinal para apenas, né, conversão. Jesus, como quem diz, e eu não sei disso por acaso, né? Eu não vim lá do Pai. Meu pai não te orientou a fazer desse jeito até que eu chegasse? Claro que eu sei, mas é preciso agora cumprir a Escritura. Faça o que tem que fazer. Tá, então o que João queria dizer, João Batista? Então eu primeiro espero ser batizado por Jesus, para depois então batizar. Então aquele batismo de João, né, era só o batismo simbólico, como já disse aí, de um sinal de penitência, de conversão. A partir do momento que Jesus também é apresentado ali e batizado por João, na verdade ele foi ungido pelo Pai. Um número de pessoas, né, grande quantidade de pessoas, para que fosse promulgado, né, o início, ou seja, para que fosse conhecido, para que ficasse o marco inicial da pregação do que Jesus veio fazer aqui na terra. Então, naquele momento, o João fala, aquele que me mandou batizar disse, quando eu ver o Espírito descer, então, aí esse vai ser, esse que é o escolhido. E João disse, né, então, naquele momento eu vi o Espírito descer. Ele tomou a personalidade, personificado visivelmente numa pomba, né? Não é que o Espírito Santo é a pomba. Desculpa. Então aí, assim, concretiza aquele gesto. Ali começa então a missão de Jesus, começa a vida pública de Jesus. Ali ele diz claramente quem ele é, para que ele veio, o que ele veio fazer aqui. Até então, sim, conheciam Jesus, como o próprio João disse. Eu também não conhecia. Eu sei que aquele que me enviou batizar disse isso. Agora então eu tenho essa certeza. É ele que vai batizar. Então começa ali, Jesus institui o sacramento do batismo. Para quem já rezou o mistério luminoso do terço, né? Acho que não tem quem não conheça os três mistérios, e o quarto mistério é acrescentado pelo Papa São João Paulo II. Não é que não existia, sempre existiu, ele só não estava ali organizado. Então, os mistérios que nós celebramos, a infância de Jesus, o anúncio, o nascimento, aos 12 anos. Depois, quando o sofrimento de Jesus, a condenação, carregando a cruz, morte, sepultamento. Depois, Jesus glorioso, né, ressuscita, Pentecostes, ascensão, coroação, enfim. Então, e agora, depois dos mistérios, onde Jesus mostra, ou onde destaca-se, tirando da Bíblia, logicamente, o que Jesus fez. Tá? Parecia que o rosário ficava incompleto, né? Claro que não. Mas assim, deu mais enriqueceu, veio acrescentar mais no sentido, então, do rosário, quando nós rezamos também o quarto conjunto de mistérios. Tá? Então, João apresenta Jesus, onde o Pai diz, então, que ele é o Messias. Que novidade é essa? Para nós nenhuma, mas naquele tempo lá, mas será que é esse? Tem um lá parecido que fala bastante, quantas figuras assim, até um pouco lendárias, né, que surgem por ali, vindo do deserto, caracterizando lá de barba, de túnica, de cajado. Será que é esse o Messias? Não. Será que é aquele que vai chegar? Né? Então, esse momento o Pai diz, não, agora esse é meu filho amado, é esse sim. Então, tira essa dúvida, tira então essa busca. Agora Jesus chegou, agora então em plenitude ele é o por excelência o Filho de Deus. Institui o batismo,
sai dali, ele fala então que o reino já está no meio de nós. João diz, ele está chegando, o machado está posto na raiz da árvore, né? João está anunciando, o precursor. Agora então, João pode dizer, ele está aqui, ele chegou, eis aí o Cordeiro de Deus. E assim então Jesus anuncia, o reino já começou. Quando que nós estamos esperando começar o reino? É quando nós nos convertermos plenamente, então o reino já é uma realidade em nós. Enquanto estamos nessa preguiça, nesse mais ou menos, nesse vou começar o ano que vem, na outra quaresma, ou vou fazer uma promessa, então o reino não está acontecendo no meio da humanidade. Estamos vivendo um reino de teoria apenas, de imaginação. E Jesus diz, o reino já está implantado. Basta viver o reino, fazer o reino acontecer. Jesus vai para Caná da Galileia, encontra o casamento também sem sentido. Lá ele institui o sacramento do matrimônio. Não é mais aliança agora é sacramento. Vai para o Monte Tabor, então faz uma pequena demonstração do céu. Ele tinha ali 12 pessoas que caminhavam com ele bem próximo, noite e dia, que tinham muitas perguntas, muitas dúvidas, e Jesus sanava assim as perguntas ao redor, aqueles que também perguntavam, ou que através deles perguntavam para Jesus, e ele ia respondendo, então resolvendo as dúvidas. Aquele momento então Jesus convida-os a dar uma olhada, uma espiada lá no céu, como que abrir uma fresta da cortina e olhar lá dentro. Está lá Pedro, André, Tiago, e depois então encontram com Elias, quer dizer, o profeta Elias, Nossa, a profecia está acontecendo, a profecia está ali, sim, a profecia não acabou. Moisés, então, a lei também não acabou, a lei está ali viva. E Jesus conversando com o Pai, conversando com os dois, e os três ali testemunhando, então, experimentando aquela leveza de corpo, parece que já estavam ressuscitados já. E quando então termina a cena, eles ficam espantados. Nossa, mas estava tão bom, será que a gente não poderia já ficar por aqui? Não poderia encerrar esse trajeto nosso aqui da terra? Jesus fala, ainda não, vamos descer para a realidade, a vida ainda continua. Tome o seu caminho, siga-me, pegue a sua cruz cada dia e me siga. Então a vida ainda continua. Então nos mistérios luminosos, olha quantas maravilhas, só na celebração de hoje nós já justificamos tudo isso que nós estamos celebrando, aquilo que nós então vivemos. Então, voltando lá, o sentido então do batizar. Os discípulos vão perceber então essa importância ali. Falta alguma coisa? Sim. No final de tudo, a Santa Eucaristia. Então muita gente fala assim, não, eu vou na missa, se eu não for lá na fila e pegar a hóstia, eu não comunguei. Bom, pegar a hóstia, como o povo diz lá, pegar o pãozinho de maneira errada, claro, depois de eu ter feito tudo isso, agora aquele é o fecho, eu brinco sempre, então a noiva está tudo prontinha lá, coloca lá a grinalda, bom, está pronto, fechou, fez o bolo está pronto, lá falta aquela decoraçãozinha ali. Então a Eucaristia é toda a beleza do que nós fazemos, e aqui então fechamos com o gesto da comunhão, estar intimamente comungando, estar intimamente ligado com a comunidade, com a família, com a sociedade, com as coisas de Deus. A nossa Eucaristia é misturada com rancores, com ressentimentos, com anseios, com desejos que não dê certo. Eu estou dizendo que é assim, tomara que não dê certo, você vai ver, daí quando vai bater com a cara na porta lá. Então a nossa comunhão não acontece porque não tem essa liga, não tem essa cola, não tem esse amor incompreendido. O amor de Deus é tão grande que nós não compreendemos, e Ele quer de nós então essa doação plena. Então assim, a celebração de hoje vai encontrar essa consumação de tudo desse tempo do Natal, início da vida, da missão de Jesus, quando então agora o dia a dia não é menos importante.
né? Então, agora vai fechar a última ceia, né? Jesus então participa daquele momento sublime. Ali ele institui a Santa Eucaristia. Ali ele institui o sacerdócio católico. Não é mais o sacerdócio judeu que oferecia os animais em sacrifício. Quando João vê Jesus passando e aponta para os seus discípulos, né, o evangelho de hoje, então, eis o Cordeiro de Deus. João viu Jesus aproximando, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. O povo não entendeu muito bem, então até então o cordeiro era aquele animal oferecido no altar do templo para a expiação dos pecados. Agora então João fala, não, aquele é o cordeiro. Como assim? Ele tem 2 pés, gente, não é cordeiro, não tem 4 patas. Vamos entender então no momento da cruz, quando Jesus diz, eu sou o Cordeiro de Deus. O sangue que vai brotar da cruz é o sangue redentor. A carne que será dado em comida na cruz é a carne redentora. Então, né, como disse ali, o gesto simples que Jesus fez, né, orientado pelo Pai, não é da cabeça dele, faço o que o Pai mandou fazer. Então, quando ele disse, o pão, isto é o meu corpo, o vinho, isso é o meu sangue, ele falou, não precisa matar cordeiro, não. Não precisa mais ninguém ir para a cruz e morrer. É esse sangue redentor, com esse sinal, com esse gesto, eu estarei convosco. Eu faço sempre uma comparação, eu tenho uma lâmpada lá, do outro lado ela não acende. Eu já fiz de tudo, troquei aquela lâmpada lá e ela não acende. Por quê? Porque ela não está ligada na rede. A Eucaristia não está acontecendo porque não está ligado na fonte. Então não acontece a Eucaristia jogado por aí afora a seu bel prazer. Eu vou fazer lá em casa, né? Se não tiver ligado o Papa, os bispos, as dioceses, os padres, a igreja, não tem Eucaristia. É lâmpada sem energia que não vai acender. Então é preciso compreender a caminhada que nós fazemos, senão nós andamos feito camelo, suamos, desgastamos, cansamos e não chegamos a lugar nenhum, né? Patinamos e não transportamos nada, vácuo, vazio, se nós não adequarmos aquilo que Jesus ensinou. Então quando Paulo diz assim, eu sou apóstolo porque Jesus me chamou, ele quer dizer assim, não é que deu vontade em mim, de repente eu estava pensando, acho que eu vou ser apóstolo, né? Hoje é assim, tá? Né? Daí acho que eu vou me tornar apóstolo, eu vou me tornar bispo, coisa parecida. Não, Paulo, chamado, quem quiser, né, a Bíblia em casa lá, 1 Coríntios 1:3, Paulo chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus. Não é pela minha vontade. Por quê? Porque a igreja de Deus está em Corinto. Então naquele momento em Corinto havia lá uma diocese instalada, um bispo, os presbíteros, os primeiros padres da época lá, né, os diáconos. Então os primeiros que foram escolhidos, chamados para compor a igreja. E Paulo, né, o Saulo, antes o perseguidor, por obra de Deus, agora então ele é o anunciador, o divulgador da igreja. Então, essa igreja que está reunida lá em Corinto, aos que foram santificados em Cristo, aos que foram chamados a ser santos. Então, santo é coisa de idolatria, é coisa de igreja católica. Vá nessa conversa que você vai ver onde vocês vão parar, tá? Santo quer dizer, separe o mundo da sua vida espiritual. Nós estamos numa briga, né? Mundo material, mundo espiritual. Mundo espiritual para que vence sempre. Porque nós somos fracos na oração, nós somos fracos em Deus. Nosso Deus é a cruzinha pendurada no pescoço. Nosso Jesus é a correntinha, é o tercinho pendurado no retrovisor do carro. É a frase escrita no para-choque. É aquele quadro bonito, é aquela imagem bonita. Então, não estamos vivendo em plenitude a palavra de Deus. Deus não está acontecendo na nossa vida. Jesus não está fazendo efeito na nossa vida. O mundo pernicioso, mau, demoníaco, toma mais conta de nós e faz a nossa cabeça mais do que Deus.
Ele é mais forte, os deuses, né? Nós criamos os nossos deuses e adoramos Ele. Eu sou desse jeito, mas a palavra diz, não, mas eu sou assim, o meu Deus é desse jeito. Cada um quer o seu Deus, cada um quer um Deus do seu jeito, então não adianta nada. Se não tirar todos esses caminhos e juntar num só, que é o único caminho, verdade e vida. Então, assim, chamado pela vontade de Deus, Paulo vai servir essa igreja que já aconteceu, já funcionava desde aqueles dias lá. Desde o dia de Pentecostes, Jesus parte para o céu, manda o Espírito Santo, a igreja já começa a funcionar. Não é? Depois de um tempo que ela começou, houve um período de trevas. Não, a igreja nunca deixou de acontecer, nunca deixou de santificar o povo de Deus. E também não tem vaga completa lá no céu. Não encheu as vagas não. Se Deus manda alguém aqui para a terra é porque lá tem uma vaga no céu. Acontece que estão desperdiçando vaga lá no céu. Ele cria-nos para viver no céu. E a gente se perde e vai para o inferno. É a vaga que está sobrando lá no céu. Então o céu não está lotado. Não corra porque está acabando as vagas. Não, Deus faz a coisa certa. Os homens dizem que está errado. Os homens querem inverter as coisas. Então, esse trajeto nosso aqui, dificultoso, né? Um trajeto onde a gente quer muita mordomia, é muito calor, eu não estou com vontade de sair de casa, né? Eu queria que fosse tudo com ar-condicionado, eu queria que fosse bancos estufados. Quer dizer, não tem o sacrifício de ir ao encontro de um Cristo que ficou na cruz e pendurado no sol, pregado durante horas ali, né? Eu quero o conforto do meu corpo, o carro que não tem lugar para estacionar, que fica longe. Então nós enchemos de desculpas para não viver, ou para viver esse mundão aí afora. Um dia Jesus disse, né? Muitos chegarão e vão dizer, Senhor, Senhor, eu vou dizer, eu não te conheço, eu nunca te vi. Como não? Não sei quem é. Não é só dizer Senhor, Senhor que vai entrar no reino dos céus. Então essa igreja que nasceu, que foi todos eles martirizados, mortos, torturados, que não parou, que não desanimou. Igreja que entrou séculos e séculos, reis e reis, governos e governos, situações e situações, secas, miséria, e que atravessou. E que estamos atravessando agora também. Então não jogue, não desça do barco de Jesus para pegar um outro que é mais confortável e promete chegar mais rápido, que não vai chegar a lugar nenhum. Esse é o barco que leva, esse é o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, não tem outro. Eu sou a verdade, não existe buscar uma outra verdade. E eu sou a vida, não teremos outra vida, é somente esta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.